Vou começar a live hoje fazendo pergunta. Brincadeirinha, brincadeirinha. Quero saber quem é que já começou a se preparar para o Natal. Isso é o que eu quero saber. Que hoje a gente vai fazer uma touquinha linda. Vou colocar a foto aqui para vocês verem. Quer dizer, eu vou mostrar logo ela e depois eu deixo a foto para quem for entrando já ver. Olha essa lindeza que eu vou fazer para vocês hoje. Quem é que quer aprender? Me diga aí. Oi, Kátia. Já tá em cima, viu? Vamos começar a se preparar para o Natal, para vender bem muito. Oi, Camila, quero ver você fazer, viu, essa touquinha. E assim, deixa eu só dizer uma coisa logo a vocês. Esse molde da touquinha que a gente vai disponibilizar, a base dela, vocês podem fazer qualquer tema. Imagina você ter o molde da touquinha e você inventar qualquer bichinho com a base dela, certo? É isso que eu quero. Eu quero algo que vocês façam e vocês criem tudo que vocês puderem criar. Porque foi assim que eu comecei, né? Com um moldezinho eu fui inventando várias outras coisas. E a minha intenção é justamente isso para vocês. Eu quero que vocês criem várias coisinhas. Certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a foto. Certo? Já deixei a touquinha aí. Então, como eu sempre falo, vou começar aqui. Quem for entrando já vai acompanhando a gente. Sejam todas bem-vindas. Quero saber quem é artesã. Acena aí pra mim quem for artesã. Quem é a mamãe que está entrando só por hobby, para aprender a fazer, para os seus pequenos? Vão me dizendo aí, viu? Então, todas as peças que são feitas de feltro, eu sempre digo que tem os materiais que são básicos, que é o feltro, a fibra, tesoura, cola. Então, assim, se a gente tiver esses materiais, a gente tem capacidade de fazer milhões de peças, né? É só usar a mesma criatividade. Então, hoje a gente vai usar feltro, vai usar esse materialzinho aqui, que é de pelinho, que é para o gorrinho do Papai Noel que tá na cabecinha da rena. Vai usar elástico. E aí, cola, tesoura e linha, certo? Esse é o material. Aê, Mirna, Sofia, quero ver, viu? Vocês aí olhando para aprender e eu mandar o molde. Para todo mundo que participar da live, a gente vai mandar o molde gratuito da touquinha. Agora só quem ficar na live, viu? Vamos lá. Então, para fazer a touquinha, a base principal é essa aqui, que são 6 partes nesse formato. Então, aqui eu tenho cortado 6 partes, que esse molde é da tamanho M, porque existe a tamanho P, M e a G. Eu vou fazer o tamanho M porque é um tamanho que dá para usar de 2 até uns 8, 9 anos de idade. Então, é um tamanho bem legal, porque quando é uma criança menor, ela fica um pouquinho folgada, mas se for com 9 anos, cabe tranquilamente na criança de 9 anos. Então, é um tamanho intermediário, bom para vocês já começarem. E se vocês pegarem o molde, vocês podem diminuir e aumentar com essa base que eu vou disponibilizar para vocês, certo? Então, vamos lá. Então, começa. A base são essas 6 partes. A orelhinha da rena são 2 partes dessa daqui.
Lembrando que tudo que eu faço, o feltro ele é duplo, não é um feltro só. Tem gente que até faz com feltro, mas fica uma coisa que fica molinha, não fica uniforme, não fica assim estruturadinho. Para dar o acabamento não é a mesma coisa. Então o interessante é sempre você usar o feltro duplo, certo? Então a orelhinha é do mesmo jeito, tudo duplo, para ficar encorpadinho. E na orelhinha tem a parte do detalhezinho da orelha, que é menorzinha, e em outro tom de marrom. É o café com leite e esse marronzinho que é um marrom telha, certo? Então, são 6 partes da base, 2 orelhinhas. Aí tem as 2 galinhas da rena, certo? Tem os 2 olhinhos, que esse só precisa ser uma parte, não precisa ser duplo. O pomponzinho do chapéu de Papai Noel que vai na rena. Aí tem a bolinha vermelhinha, que é do narizinho, e a parte do chapéu. Essas são as peças que a gente vai usar para fazer a touquinha. Então vamos lá. A gente pega 2 peças. Quem é que sabe fazer o caseado aí? Quer dizer, tem alguém que não sabe fazer o caseado? Porque se tem alguém que não sabe... Ana, me dá uma agulha aí, por favor. Quem não sabe fazer o caseado, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que só precisa eu baixar um pouquinho. Eu acho que aqui já dá. Dá pra ver direitinho. Vamos fazer o caseado. Eu vou começar aqui só porque se tiver alguém que não sabe fazer, vai dar uma olhadinha de como a gente começa. Como eu já falei nas lives passadas, qualquer peça que eu tô mostrando para vocês, elas podem ser feitas todas na mão, como na máquina, certo? Ah, mas qualquer modelinho eu posso fazer na mão? Pode. Qualquer modelinho pode ser feito na mão. Tudo que eu disponibilizar molde para vocês, tanto quem tem máquina como quem não tem, vai conseguir fazer, certo? Então, para começar a fazer a touquinha, o que é que a gente faz? A gente vai unir as 6 partes dessa, certo? Vai unir todas elas. Então, a gente começa com o caseado. Eu vou começar aqui só para vocês terem uma ideia, quem ainda não sabe fazer o caseado. O caseado, a gente começa... Tem gente que começa de baixo para cima e tem gente que começa de cima para baixo. Eu costuro de baixo para cima. Então, eu coloco aqui, no meio dos feltros, o nozinho, para ficar o acabamento bom. E aqui eu vou dar o primeiro ponto, que é o que eu vou dar o nozinho, para poder a linha ficar firme. Então, eu dei o primeiro e agora eu dou o segundo, que é assim. Coloca por baixo e bota a agulha no nozinho. E aqui puxa. Certo? Vou dar mais um só para vocês verem o começo. Coloca por baixo, puxa e coloca aqui no meio do nozinho. E puxa. Pronto, aqui ficou firme, certo? Então agora a gente começa o caseado mesmo. Lembrando que eu tenho aquele gabarito, para quem ainda não viu, que é o gabarito do dedinho. Como é o gabarito do dedinho? A gente faz o seguinte: coloca as 2 tirinhas aqui no dedo para ser um gabarito de distância do ponto. Porque o segredo do caseado é justamente ele ficar todo bonitinho na mesma distância. Então, o que é que eu faço? Eu coloco os dois tracinhos. E aí, na hora de fazer, ó, eu pego e vou seguindo os riscos que eu fiz no meu dedo. E vou puxando aqui o caseado. Tá dando pra ver direitinho aí vocês? Então, assim, à medida que vai tendo... Isso é pra quem tá começando, tá?
À medida que vai dando o pontinho, vai andando o dedo também para poder acompanhar o gabarito. E ó, tá vendo que os pontinhos vão ficando na mesma distância? Porque o gabarito, ele ajuda a fazer isso, a eles ficarem na mesma distância. Então, o que é que eu faço? Coloco o dedinho com os tracinhos e faço o ponto. Viu só? Então, vai andando o pontinho, aí leva o dedo junto também. E assim fica o caseado. Certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vão fazer isso nas 6 partes, que é da base. Vai unir as 6 partes. Costura, aí já une 2. Aí vai e junta mais uma até ela se transformar nisso aqui. Vai unir as 6 partes, certo? Essa é a base de qualquer touquinha que a gente faz aqui no ateliê. Pronto. Depois que faz a base, aí o que é que a gente vai fazer? Vai costurar também as orelhinhas. Também é feito o caseado na orelhinha todinha. Se alguém quiser fazer o pontinho aqui ao redor, também fica bonito porque é um acabamento. Que fica assim. Esse pontinho pode ser feito na máquina e pode ser feito também à mão. Deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês. Por isso que eu digo que mesmo que você não tenha máquina, você pode fazer todas as peças costurando à mão, sem problema nenhum. Então, aqui, para fazer o acabamentozinho desse detalhezinho da orelha, na mão, a gente faz o seguinte. Começa com o mesmo nozinho do caseado, como se fosse costurar a orelhinha toda. Só que agora, a gente vai pegar assim, por baixo dessa partezinha mais escura da orelhinha. Então, a gente pega aqui, ó. Tá dando pra ver direitinho vocês? Dá um sinal aí pra mim, se tá dando pra ver tudo direitinho. Ó só. E aqui, ó, o caseadinho vai ficando do mesmo jeito. A distância vocês que escolhem, viu? Eu acho que quanto menorzinho, mais o acabamento fica mais bonito. Ó só, tá vendo? A mesma costura que foi feita na máquina, eu tô fazendo aqui na mão para mostrar a vocês. Que é o caseado, sendo que só pega essa partezinha menor, em vez de pegar a orelha toda, ó. Tá vendo? Pronto, aí vai costurando ela toda até ficar assim. Que é o acabamento e é um detalhe que faz toda a diferença. Certo? Pronto, depois que a gente faz, uniu as partes, costurou a orelhinha. Depois que fizer o acabamento aqui, costura a orelhinha todinha também ao redor, certo? Com o mesmo caseado. Boa tarde, Zezé! Já fique observando tudo aí que a gente vai mandar molde para todo mundo que falar comigo, viu? Pronto, então, depois que a gente costura a orelhinha, são 2 orelhinhas. Fiz o acabamento nessa partezinha mais escura e costurei depois todinha ao redor. Olhe como fica. E ela, como o feltro é duplo, ela fica durinha. Se usar só um feltro, ela vai ficar molenga, vai ficar assim, dobrando. Quando você usa os 2 feltros, tá vendo como ela fica mais encorpadinha?
Pronto. Depois que a gente faz as orelhinhas, aí a gente vai agora costurar, encher as duas galinhas, os dois galinhos da rena. Certo? Deixa eu pegar. Eita, eu nem peguei fibra, Ana. Pega aí pra mim, por favor. Agora a gente vai costurar com caseado também o galinho da rena. Estão vendo aqui? Costura no caseado também. E assim, a dica que eu dou é que deixe uma aberturinha aqui desse lado para poder dar para encher as três partes, as quatro partes com mais facilidade. Que até isso, na hora da gente costurar, a gente tem que estar atento onde vai deixar aberto para ver se vai dar para encher tranquilamente as partes menores e depois fechar para ficar com um acabamento bom. Tudo isso tem que ser pensado, né? Porque o mais importante é justamente como vai ficar o acabamento de cada peça, certo? Então a gente pega a fibra e a gente começa a encher as partes menores, indo para o lado. Ó só, botei a fibra com o palitinho. Quem tem aquele ferrinho de encher é perfeito. É porque é tão difícil de encontrar aqui, mas eu vou achar. Quando eu achar, enquanto eu não acho, eu uso o palitinho, que faz o mesmo efeito também. Então, primeiro a gente vai enchendo aqui as partes do lado. Viu só que como eu deixei a abertura aqui do lado, viu como é prático de colocar a fibra vindo pro lado? Aí vai para encher. Eu sempre dou uma emboladinha assim na fibra para ela entrar melhor e já ir pro cantinho certo. Aí agora a gente vai para a outra aberturinha aqui do lado. Estão vendo? Aí vai encaixando direitinho. E minha gente, não tenham pena de usar fibra, viu? Porque eu vou lhe dizer, às vezes a peça é tão linda, mas a forma de encher faz toda a diferença. Porque se não colocar bem direitinho, fica uma peça molenguinha e não fica com todo o formato que realmente a peça é, certo? Pronto, então você vai enchendo. Quando encher as três partes, vai ficar assim, para você fazer o fechamento do lado. Aí o que é que acontece? Para fazer o fechamento, eu coloco assim, por dentro, eu venho a agulha para poder continuar o caseado. Aí eu dou um nozinho aqui, como se eu fosse começar o meu caseado. Que na verdade é porque eu cortei a linha, né? Mas a gente já pode deixar a linha certinha para depois continuar o fechamento. Pronto, aí aqui eu uso o palitinho para ajudar. E continuo o meu caseado. Essa parte daqui, às vezes, fica um pouquinho engelhadinha, mas aí tem o truquezinho da agulha que a gente pode usar para colocar a fibra para tirar o engelhadinho. Eu vou mostrar para vocês no final. Pronto, então aqui eu faço o meu fechamento. Eu sempre uso a agulha assim para ajudar aí colocando a fibra para dentro. Depois que a gente faz o fechamento, às vezes precisa até completar um pouquinho com fibra, mas aí aqui eu já botei a quantidade certinha já para mostrar a vocês. Aí o que é que acontece? Tá vendo que aqui não tá bem retinho? Aí a gente pode... Peraí, deixa eu só cortar. A gente pode ajeitar assim com a agulha, ó. Pra ir ficando certinho. Pra o acabamento ficar lindinho, ficar retinho, não ficar entrando o feltro.
Então, a gente vai ajeitando assim com a agulha. Com a agulha mesmo que a gente costurou. Tá vendo como já melhorou? Então, são esses cuidados que a gente tem que ter. Você tem as medidas em PMG. Isso, a gente faz os 3 tamanhos. Essa que eu tô fazendo é a tamanho M. Aí, o que é que acontece? Eu vou disponibilizar o molde para vocês, certo? Dessa tamanho M. Aí, vocês podem diminuir um pouquinho para fazer menor e pode aumentar para fazer ela maior. Mas essa tamanho M é um tamanho muito bom, porque tanto a partir de 2 anos eu vendo essa M. Porque às vezes a criança prefere mais folgadinha. Então essa M já fica perfeito. De 2 a 9 anos, essa M dá tranquilamente. Viu? Pronto. Então depois que a gente ajeita aqui com a agulha, que ele fica retinho, aí eu coloco a minha agulha aqui. Eu sempre boto assim para finalizar. Enfio a agulha em outro lugar e corto. Certo? Então, ó como elas ficam bem cheinha e bem durinha mesmo. Porque como a gente vai colar, elas não podem ficar arriando. Tem que ficar durinha as gainhas da rena. Então, são 2 gainhas dessa. Então, a gente já fez a base, certo? Com as 6 partes. A gente já fez as orelhinhas, que são 2 unidades costuradinha, ó o acabamento. Aí já fez as 2 gainhas, que são cheinhas assim. E agora a gente vai montar. Eita, não. Falta o chapeuzinho. O chapeuzinho, o que é que vocês vão fazer? Esse daqui... se for na mão, faz no caseado. Se for na máquina, a gente faz uma costura reta aqui, certo? Na máquina, eu fiz até uma aqui na máquina, que é a costura reta. Depois que a gente faz essa costura reta, aí a gente vai desvirar, certo? Eita, a Lima tá me perguntando... Eu não sei o seu primeiro nome, mas sugestão de valor, eu nunca gosto de dar sugestão de valor assim. Por que eu tô dizendo isso? Porque o valor depende muito da sua clientela, depende de todo o material que você vai gastar. Então, o que é que acontece? Eu tenho o meu valor. Posso até dizer o valor que eu cobro a você, mas eu acho que cada artesã... que deve saber o seu valor, como cobrar, tá entendendo? Porque é o tempo que você gasta, é o material que você usa. Então, isso é muito, varia muito de cada artesã. Eu sempre gosto de deixar claro isso, certo? Pronto, então o que é que acontece? Depois que a gente dá a linha reta no chapeuzinho, aí a gente vai desvirar para ele poder ficar com esse efeitozinho aqui. Ó, tá vendo? Desvirei e ele ficou assim. Porque ele tem que ficar assim, ó. Tá vendo o efeitozinho depois que a gente desvira ele? Como ele fica armadinho também. Pronto. Depois que a gente faz a costura reta e desvira, aí a gente vai montar o chapeuzinho. Essa pelúciazinha aqui, eu compro ela por metro. Porque existe essa e existe aquele, como é o nome daquela pluminha branca também que pode usar? Eu esqueci o nome, minha gente, se eu lembrar eu digo a vocês. Mas eu comprei esse aqui, que é o pelinho. Aí eu corto um pedaço assim, de mais ou menos 4 centímetros, para poder fazer o acabamento. Como é que eu faço o acabamento? Eu coloco cola quente. E viro para poder ficar ele grossinho. E ele todo peludinho, porque ele solta. Quando a gente corta ele fica soltando os pelinhos. Então eu faço isso para dar o acabamento, entendeu?
Faço de um lado e faço do outro também. Deixa eu mostrar a vocês como é que fica o resultado. Para não soltar os pelinhos, aí eu faço isso. De uma ponta, eu coloco a cola e viro, e na outra ponta também. Aí ele fica assim, ó. Tá vendo? Só que a parte que vai ficar na frente é essa aqui. O que é isso aqui? É o acabamento, o detalhe que a gente vai colocar aqui no final do chapeuzinho que vai na touquinha, o chapeuzinho de Papai Noel. Que isso aqui, vocês podem também fazer chapeuzinho para boneco, pode fazer ele grandão para ser o chapeuzinho de Papai Noel para as crianças. Então, o mesmo modelo é só vocês aumentarem e fazer usando em outras peças, certo? Então, a gente coloca aqui cola quente na pontinha e começa a fazer a colagem do detalhe do Papai Noel. Tá vendo que tá bem grossinho? Porque isso daqui vai ser colado na touquinha. Então, a gente tem que pensar em todos esses detalhes. Para ele ficar todo em pezinho na touquinha, a gente precisa que ele fique mais grossinho para poder ficar em pezinho, não ficar arriando, não ficar uma coisa molenga, certo? Então, a gente coloca cola quente ao redor do chapeuzinho todinho e vai colocando esses pelinhos. Vamos lá. Pronto, aí depois que coloca... Pronto, cola todo e coloca o pompom na pontinha. Eita, que eu coloquei foi muita cola. Sempre ter cuidado com a cola quente, né? Por causa de não colocar demais e danificar a peça. Olha só, olha o efeito que já dá no chapeuzinho, tá vendo? É isso que tem que acontecer, ele ficar encorpadinho. Pronto. Depois que a gente faz o chapeuzinho, aí agora a gente vai montar a touquinha. Como é que a gente faz para montar a touquinha? Uma dica que eu dou. Se na touquinha tem orelhinha, tem alguma coisa que seja de detalhe assim do lado, o que é que você sempre vai olhar? A touquinha, ela tem essas costuras, certo? São 6 costuras, porque a gente usa 6 partes. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês, se aqui vai ter 2 orelhinhas e 2 gainhas, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parte central reta para colocar as orelhinhas, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar as orelhinhas para ficar retinha, não ficar uma em cima e uma embaixo. Então, a gente coloca aqui, sabendo que ainda vai ter a gainha da rena. Coloca uma orelhinha. Depois, coloca a outra. Só é olhar aqui a distância e colocar a outra na mesma distância, certo? Tem que ter cuidado com isso, porque às vezes realmente, quando a gente cola, fica uma em cima e outra embaixo. Então, a gente olha aqui direitinho para colar e ficar a mesma distância. O que vai facilitar muito na hora da montagem, porque o que é que acontece? Olha só, aqui tem essa parte central. É nessa parte central que você vai colocar os olhinhos e vai colocar o narizinho. Então, assim, a gente coloca a orelhinha, certo? Vamos botar as gainhas.
Que a gente coloca também aqui acima. Sempre na linha do meio, porque aí já fica também o acabamento para não ficar aparecendo a cola quente. Lembrando que essas peças menores é interessante colocar pouca cola quente, porque senão ela vai vazar e vai danificar a peça, certo? Então a gente coloca as gainhas, eu nem enchi a outra, porque eu já vou mostrar a vocês prontinha, só para vocês terem noção, certo, de como vai ficar. Aí aqui coloca a outra. Vamos colocar agora no meinho aqui da touquinha. Prestem atenção, a gente agora vai colocar o narizinho, que é essa bolinha vermelha. Aí a gente coloca o narizinho. Narizinho não, focinho. Centraliza. Ó, o narizinho dela. Coloca os olhinhos, que eu pego essas duas linhas aqui, ó, essa, e vou colocar os olhinhos justamente em cima das listrinhas. Então, esses detalhezinhos da gente pegar uma linha para ficar mais certinho, isso tudo, eu digo que é o pulo do gato da peça, viu? Que a gente tem que estar atenta a isso, porque isso facilita o nosso trabalho. Então, o que é que eu faço? Coloquei aqui um olhinho em cima da listrinha, vocês estão vendo? E agora eu vou colocar o outro olhinho em cima da outra listrinha. Tá vendo que isso já facilita o nosso trabalho? Então, vamos lá. Na outra listrinha, eu coloco outro olhinho. Que, se vocês quiserem, vocês podem fazer a marcação na hora que vocês montarem a touquinha, viu? Colocando pontinho para saber onde vai colocar. Então, a gente colocou aqui, ó, os dois olhinhos. E agora a gente vai colocar o detalhe do focinho e dos olhinhos. Um detalhezinho que é uma besteira, uma bolinha branca. Mas são esses detalhes que faz a diferença, que dá um tchan na peça, né? Porque, ó, um pontinho branco, mas ó como já acende a touquinha. E o detalhe do olhinho, que eu coloco com essa tinta aqui. Aí eu coloco o detalhe do olhinho, que é uma bolinha de um lado, uma bolinha do outro. E a gente vai colocar agora o chapéuzinho, já na touquinha. Minha gente, vocês estão vendo aqui só uma gainha, porque eu enchi só uma para montar com vocês. Porque como eu já tinha aprontado essa, aí eu só enchi uma para montar junto com vocês. Mas fica assim, certo? Que são as duas gainhas. E aqui a gente vai colocar o chapéuzinho na parte de trás das gainhas. Aí o que é que a gente faz? Vai colocar cola quente aqui ao redor do chapéuzinho todinho, certo? Coloca a cola quente. Aqui já pode colocar uma quantidade maior, porque como é bem grossinho o chapéu, não corre o risco de vazar. Aí a gente coloca aqui, ó, na parte de trás das gainhas, a gente segura e coloca o chapéuzinho. É bom porque é até um apoio pra gaia, ó, tá vendo? Que segura. Deixa eu só dar o detalhe aqui. Depois que coloca o chapéuzinho, aí você dá uma viradinha assim. Deixa eu ajeitar ele aqui. Dá uma viradinha. E olha que doidice! E tem outro detalhe importante.
Se for menino, a gente deixa assim, certo? Deixa ele do jeitinho que tá. Se for uma menininha, o que é que a gente pode fazer? Com uma caneta fininha, a gente vai fazer os cílios para virar uma menininha. Então, você pode fazer a touquinha tanto para menino como para menina. Todas as touquinhas que eu faço no ateliê, eu faço tanto para menino como para menina. O detalhezinho de um laço já faz a diferença, né? Então, aqui eu faço para menina, eu boto os cílios com a canetinha, ó, os cíliozinhos, certo? E coloco o lacinho. Aí eu coloco o lacinho aqui, ó, no lado contrário. Por exemplo, o chapéuzinho tá desse lado, eu coloco o lacinho do lado contrário. Olha só. Então, tem a opção para menino, sem o lacinho e sem os cílios. E tem a opção para menina, com o lacinho e com os cílios. E aí, gostaram? Me diga. Quero ver. E tem outra coisa, já ia esquecendo. Eu sempre coloco um elásticozinho quando a criança é menor. Porque aí é uma forma de ficar seguro, né? Não cair da cabecinha. Gostaram? Então, o que é que vai acontecer? Essa é a nossa touquinha, que a gente vai disponibilizar o molde para vocês, certo? Só que vai ser o seguinte, o molde só vai ser disponibilizado até amanhã, 3 horas da tarde. Por quê? Porque nas outras lives eu disponibilizei, mas foi tanta gente pedindo depois, aí fica muito difícil pra gente ficar mandando assim. Então, quem quiser o molde, fala comigo por direct, que eu respondo a todo mundo, e manda o e-mail por direct, certo? Porque aí eu já mando molde pra todo mundo. Amanhã eu já mando molde pra todo mundo. Só até 3 horas da tarde. E outra coisa, eu vou abrir uma caixinha para qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à touquinha ou qualquer outra peça, vocês podem me perguntar, certo? Que eu vou responder a todo mundo pela caixinha, ok? E a outra coisa é para lembrar vocês que no dia 14 de setembro, quinta-feira que vem, 8 horas da noite, vai ter uma aula especial online gratuita para vocês. E eu quero ver todo mundo lá. Vocês não podem perder, viu? Vai ser uma super oportunidade. Então é isso. Obrigada para quem participou. Quero ver vocês fazendo. Quero ver vocês postando. E quero ver vocês vendendo. Que o meu intuito de estar fazendo essas lives para vocês e dando molde é justamente para vocês fazerem e vocês terem uma renda com isso. Porque há 9 anos que eu tenho um ateliê e há 9 anos que muita gente sempre me pedia molde e eu nunca conseguia dar uma paradinha para fazer isso que eu estou fazendo agora para vocês. Então eu espero que todo mundo entre em contato até amanhã, 3 horas da tarde, que eu mando o molde para vocês, tá certo? Brigadão por todo mundo que entrou. E a gente se vê. Lembre da nossa aula online gratuita, dia 14 de setembro, 8 horas da noite. Tá bom? Beijão, boa tarde pra vocês. E aí uma foto.